Olá, começa agora mais uma ação parlamentar, que hoje recebe o deputado pastor Marcos Mansur, do PSDB. Natural de Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado, pastor Marcos Mansur é graduado em Ciências Agrícolas e Teologia, pós-graduado em Metodologia do Ensino Superior e doutorando em Ciências da Educação. Em sua trajetória profissional, soube conciliar as atividades de professor do IFES, Instituto Federal do Espírito Santo, também no sul capixaba, e dirigente sindical. Em 2009, estreou na vida pública como o terceiro vereador mais votado de Cachoeiro de Itapemirim. Foi reeleito em 2012, alcançando a segunda maior votação, mas renunciou ao cargo para assumir o mandato de deputado estadual, para o qual foi reeleito em 2014 com 13.572 votos. E eu começo perguntando ao senhor o que o levou a entrar na vida pública. Karina, eu quero também cumprimentar você, cumprimentar os nossos telespectadores por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus de poder estar aqui mais uma vez no Ação Parlamentar. Eu trabalho com o ser humano praticamente a vida toda, né? Tem mais de 30 anos de sala de aula como professor do IFES, mais de 30 anos no Ministério Pastoral, e a gente trabalha com gente, tem cheiro de gente, cheiro de ser humano. E chegou uma hora na minha trajetória dessa lida com o ser humano que eu percebi que eu tinha que fazer e poderia fazer algo mais, além de aconselhar, além de ajudar, falando e com os recursos que a gente tinha em mão. Então, nós decidimos entrar na vida pública partidária, na vida política partidária, para tentar ter uma ferramenta a mais de auxílio e de ajuda a essas pessoas com as quais a gente sempre conviveu. E depois também, quando a gente parou para poder pensar um pouquinho, eu percebi essa veia política, essa disposição, porque você, para estar na política, tem que gostar da coisa, você tem que gostar de estar com as pessoas, de se importar com os problemas delas, com os dilemas pessoais delas, e tem que ter disponibilidade, disposição para trabalhar com gente. E não é fácil, a gente sabe que não é fácil trabalhar com o ser humano, mas é um dom, é uma vocação. Eu digo que a vida pública é uma missão. Bom, eu ia fazer essa pergunta lá no final, mas já que o senhor falou de toda a sua atuação, né, no gabinete pastoral, né, lidando com as pessoas, é possível conciliar essa atividade, a atividade parlamentar com a de pastor de uma igreja? Não é fácil, mas depois também eu paro para pensar na minha vida e desde lá de trás, muito pequeno, muito cedo, perdi meu pai aos 5 anos de idade. Então, assim, a gente aprendeu a desenvolver uma agenda de vida, uma pegada de atividade, de trabalho de vida, que nos possibilitaram e que proporcionaram a gente organizar a agenda. Não é fácil, mas a gente tem que ter uma boa equipe, trabalhando tanto na vida pública, na política, quanto também na igreja, por trás, junto com a gente, para a gente dar conta do recado. Bom, o senhor começou na vida pública como vereador, né? Foi reeleito para o cargo, com uma votação expressiva lá em Cachoeiro de Itapemirim. Verdade. E eu gostaria de saber o que o senhor trouxe dessa experiência do Legislativo Municipal aqui para o Legislativo Estadual. Eu costumo dizer o seguinte, inclusive é uma tese minha, um projeto de lei meu, se algum dia eu estiver em Brasília, eu gostaria de brigar por esta pauta numa reforma política. De que todo político, ele precisa ou necessitaria obrigatoriamente passar, isso é um ponto de vista meu, primeiro por uma Câmara de Vereadores, para ele aprender realmente o que é o trabalho legislativo, entender qual é a relação que o legislativo precisa ter com o executivo e também com o judiciário, com os demais poderes, porque é lá no legislativo municipal que você está na ponta da ponta. É lá que o eleitor bate na porta da sua casa, é lá que eles vão para a Câmara reclamar de todos os problemas que o vereador não tem como resolver, não é uma missão e nem uma competência do vereador, mas o munícipe e o cidadão, ele não tem mais a quem recorrer. Então ele recorre primeiramente, normalmente,
é ao vereador para cuidar das mais diversas e até bizarras necessidades. Tá? E aqui também, na Assembleia, não é diferente. O que a gente traz de lá para cá é o conhecimento. Eu costumo dizer que a Assembleia Legislativa é uma Câmara de Vereadores ampliada, né? Porque também aqui acontecem coisas das mesmas naturezas, e é na porta do deputado que todas as categorias de trabalho vêm bater, todas as queixas, todas as reclamações, todos os anseios da população acabam desaguando e desembocando aqui na Assembleia Legislativa. Mas o senhor quis dizer que no âmbito municipal, então, a proximidade com a população, com a sociedade é maior. É muito semelhante, tá? É claro que no município você está mais exposto, né? A Assembleia, ela te blinda um pouco, ela te protege um pouco aqui, mas a natureza das necessidades e do trabalho é muito semelhante, é muito igual. A experiência foi válida, então, né, muito deputado? válida, muito oportuna. Bom, no atual mandato, o senhor preside a Comissão do Cooperativismo, criada a partir de um requerimento, né, do senhor mesmo aprovado em plenário. E essa comissão tem status de comissão permanente, né? Qual a importância de trazer essa discussão para o Parlamento Estadual? Olha, muito pertinente, Karina, esta pergunta e essa questão, porque o Estado do Espírito Santo saiu na vanguarda. Nós saímos na frente de todos os estados brasileiros. É bom destacar isso aqui, que a Comissão Permanente do Cooperativismo aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo foi a primeira. Eu acho que ainda é a primeira a nível de assembleias legislativas do Brasil. Permanente significa que ela entra e sai legislatura. Ela não é uma comissão, ela não, porque a comissão não é especial, extinta, né? As comissões especiais, elas têm um prazo determinado para extinguir. E aqui não, a Comissão do Cooperativismo faz parte do elenco das comissões da Casa. Então ela vai ser sempre essa comissão. E a gente teve essa sensibilidade, levando em conta a importância do cooperativismo para a economia, não só brasileira, a economia mundial. Eu quero dar um dado aqui que é muito interessante. Por exemplo, na Europa, nós temos 60% de toda a economia, de todo o PIB da produção europeia passa pelas cooperativas. Toda a produção, ou seja, todo o desenvolvimento, tudo aquilo que diz respeito à economia dos principais países europeus passam pelo cooperativismo. Nos Estados Unidos, esse índice ainda é maior, está na casa dos 70%. Um dia desses, por exemplo, eu vi um grande economista do setor bancário dos Estados Unidos dizer por que nos Estados Unidos os juros são menores, as taxas são menores, os benefícios bancários são muito menores e melhores do que no Brasil. E ele mostrando, por conta das cooperativas de crédito nos Estados Unidos, que aumentam a concorrência. Então, quando se tem concorrência, muita concorrência, você baixa o preço e baixa o custo para os usuários. Então, a gente fica muito feliz por poder saber que esse é um tema muito pertinente para a economia mundial. E no Brasil, infelizmente, enquanto lá está 50%, 60%, nós não chegamos na casa dos 5% aqui ainda no Brasil, do nosso PIB, o cooperativismo. Então, assim, é um tema que tem muito a crescer e a gente acredita que a grande alavanca propulsora da economia brasileira para o século XXI vai ter que passar pelo cooperativismo. E é bem abrangente a área de atuação. Muito né, abrangente. Aqui no estado, por exemplo, do Espírito Santo, no Brasil são 14 áreas. Aqui no estado do Espírito Santo eu quero citar agropecuária, consumo, crédito, habitação, educação, produção, saúde, trabalho e transporte. Só aqui no estado do Espírito Santo. Então, veja bem, é um tema extremamente importante, extremamente abrangente. Para ter uma ideia, nós já trabalhamos com a abertura do funcionamento dessa comissão permanente aqui na casa, e nós já resolvemos grandes gargalos aqui na área das cooperativas médicas, que estavam com problemas na área de contratação por parte do Estado. Já conseguimos destravar muitas coisas.
também cooperativas do judiciário que estavam com problemas para a liberação do pessoal para trabalhar, né, no cooperativismo, cuidar da cooperativa e cuidar do trabalho. Também nós já conseguimos atuar de maneira destravando. Estamos trabalhando agora na área do transporte escolar e na área da alimentação escolar, que passa também por muitas cooperativas do Estado do Espírito Santo. Então, a comissão está assim bombando e mostrando assim um trabalho e a pertinência, a importância dela para o Estado do Espírito Santo, que na verdade, ela funciona como um instrumento político. Ela é um catalisador, um facilitador para trabalhar. Quando a gente fala em cooperativas agropecuárias, por exemplo, que estão servindo alimentação para as escolas, transporte para as escolas. São pequenos produtores, são pessoas familiares, é a agricultura familiar que está envolvida nisso, e a cooperativa está prestando esse trabalho para essa parte importante da nossa gente, do nosso povo, ajudando, inclusive, a fixar essas famílias, a manter essas famílias no campo com um pouco mais de dignidade. E agora em época de crise financeira, né? Exatamente. Então, nós Você acredita que é uma saída também? Cumprindo o nosso papel social, e a gente entende, se tem um instrumento social e econômico para nos ajudar na saída, dar uma solução, uma amenizada para essa crise, é o cooperativismo. Por quê? Porque ele gera a renda própria, a pessoa é dona do próprio negócio e ela vai trabalhar com mais amor, com mais motivação, com mais entusiasmo. Então ela gera renda e gera trabalho e gera renda. E a comissão recebe muita demanda do setor? Como eu disse, Karina, está bombando, uma motivação, uma alegria tremenda do setor, dos vários desses diversos segmentos que eu falei aqui. Nós estamos com problemas de datas, de agendas para poder tratar as demandas, porque a gente tomou uma deliberação de pegar um tema, pegar um assunto e tentar resolver aquele assunto, para não embolar, para não misturar, botar muitas pautas, muitas necessidades, e a comissão não dá conta de fazer tudo. Então a gente está indo por partes e a gente está assim com muita alegria nesse trabalho que estamos fazendo. O senhor tem como dizer qual o setor que demanda mais da comissão? Neste momento a gente está trabalhando com o setor da agricultura familiar, estamos trabalhando com a questão do fornecimento de alimentos das pequenas cooperativas para o Estado, trabalhando o programa PNAE nesse momento. Inclusive é uma indicação do senhor ao verdade. Governo do Estado, né? Mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Depois do intervalo, continue acompanhando a ação parlamentar. Estamos conversando hoje com o deputado pastor Marcos Mansur, do PSDB. A gente já volta. Estamos de volta com programação parlamentar hoje, conversando com o deputado pastor Marcos Mansur, do PSDB. Bom, eu quero fazer uma correção, porque no final do bloco anterior, o deputado citou o programa de aquisição de alimentos, né, como uma demanda dentre as áreas, né, de atuação das cooperativas, e eu disse que era uma indicação, que o tema, ele também usou o tema numa indicação ao governo do Estado, mas não é indicação, é um projeto de lei do senhor que tramita na casa, né, deputado? Verdade. Vamos entrar nesse assunto, então, das suas proposições? Vamos entrar. Né, o senhor tem alguns projetos em tramitação na casa, Graças né? a Deus. Um deles é o que cria o programa de aquisição de alimentos, né? Fala sobre ele um pouco. Que é, na verdade, o PAA Capixaba. Que a gente quer colocar. O programa já é um programa a nível federal, que existe o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos do Ministério da Agricultura, e a gente está tentando trazer para o Espírito Santo um programa muito semelhante, que é um programa de aquisição de alimentos capixaba, por isso PAAC. Tá? Então, ele visa o quê? A gente visa desenvolver ainda mais a região interiorana, apoiar ainda mais os produtores. A finalidade principal dele é que o produtor possa produzir e ele ter garantia de que o produto dele vai ter mercado. Essa é a maior preocupação da agricultura. Eu produzo e vou vender para quem depois e a que preço. Então o programa
do PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, ele tem essa garantia. O pequeno produtor produz e ele já tem um mercado garantido, também a um preço garantido que pelo menos banque o custo daquela produção que ele teve. Isso beneficia, então, o setor das cooperativas. Das cooperativas e também de toda a agricultura familiar, né? Então, esse programa ele é um programa muito abrangente, por quê? Porque você vai produzir qualquer alimentos. Um dia desses eu tive com uma lista, tem mais de 350 itens, mais de 350 tipos de alimento, até o maxixe, aquele que nasce nativo lá no meio do mato, o produtor pode vender e é muito bem-vindo aquilo. Para quê? Exatamente para alimentação escolar, alimentação dos asilos, alimentação também de hospitais, alimentação de centros de recuperação para drogados que estejam cadastrados nas prefeituras e nos organismos sociais dos municípios. Então, assim, é um programa muito bacana e a gente, com esse projeto, está tentando fazer com que no orçamento do governo do estado ele participe também com um valor, uma quantia destinada para aumentar ainda mais esta renda do nosso pequeno agricultor. Outro projeto do senhor em tramitação obriga a fixação de aviso nos hospitais informando o direito do pai, da mãe ou do responsável de permanecer com o seu filho em caso de internação, conforme preconiza o Estatuto da Criança e do Adolescente. É bom a gente colocar isso, por quê? Porque nós não estamos criando esse direito, ele já existe esse direito, né? Na lei da criança e do adolescente, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós estamos querendo, o nosso projeto de lei, é exatamente que se dê publicidade, que se dê conhecimento público desse direito, porque muitas pessoas não sabem o que está lá no Estatuto, né, da Criança e do Adolescente. As pessoas, aliás, o brasileiro não sabe os direitos que tem. E nós estamos, assim, com esse projeto de lei, dando transparência para os usuários, que seja fixado no local público de maior visibilidade possível, tipo nas portarias dos hospitais, esse direito que os pais têm de estar com seus filhos menores, acompanhando seus filhos menores. Ainda sobre dar publicidade, né? Isso. Algo que deve ser realmente divulgado. Um outro projeto do senhor obriga Estado e municípios a informar quais atrações e eventos são patrocinados com recursos públicos. É no mesmo sentido também da transparência, né? Porque quando se fala, por exemplo, num evento público, vai ter um show em tal lugar, em tal município, mas esse show é bancado por quem? Tá? Ele custou quanto? Né? Para o nosso cidadão entender, é portão aberto, é 0,800, mas alguém está pagando. O artista que está indo ali está cobrando um cachê. Quanto que é esse cachê? Né? Para poder dar transparência. Por quê? Para primeiro o cidadão saber que quem está pagando é ele mesmo, o portão está aberto, mas quem está pagando são os nossos impostos, não é mesmo? E depois a gente está cansado de ver e de saber dos chamados superfaturamentos, né, que existem nessas transações festivas. Se contrata artistas aí por preços absurdos e fora de mercado. E a população tem que saber disso. Quando você vai fazer, por exemplo, uma obra, uma estrada, fazer um muro, uma construção, não tem uma placa lá, já é lei, que obriga a dar publicidade e transparência de quanto está custando aquela obra, do prazo de duração dela, não é mesmo? Então nós estamos querendo fazer a mesma coisa para os eventos. Quem for num show vai saber que o cara está cantando ali por 100 mil, por 150 mil, por 200 mil, que aquela festa tem um custo e ela tem que ser publicada. E de que forma que isso seria divulgado? Deve-se colocar uma placa visível na entrada principal do evento, no portão principal. Se for numa exposição, que se coloque uma placa grande lá anunciando isso aí, para que todo cidadão tenha direito de ir lá olhar quando ele passar. Quando ele entrar ou sair, ele vai saber quanto custou aquele evento. É uma prestação de contas. Prestação de contas para
para o cidadão. E a gente espera que com isso também vai inibir esses superfaturamentos, né? Porque a população não é bobo. Deputado, o governo do estado recebeu também sugestões, né, do senhor na forma de indicações. Agora sim nós vamos falar das indicações. Né? As indicações acontecem normalmente quando há algum impedimento constitucional para que a iniciativa parlamentar se torne, então, um projeto de lei, né? Isso. Quais delas o senhor destaca? Alguma, inclusive, já foi acolhida pelo governador? Olha, a gente está discutindo umas 2 ou 3 que são interessantes, tá? Por exemplo, nós estamos trabalhando hoje, agora num momento muito interessante, com a crise do combustível, crise da Petrobras, nós estamos fazendo fizemos uma indicação para o governo para fomentar no Estado ainda mais o apoio e o incentivo aos produtores de cana-de-açúcar aqui no Estado para as destilarias de álcool, né, ou principalmente o álcool combustível, para que o Estado do Espírito Santo entre também nessa rota, nesse mercado de maneira mais forte, mais pesada, como forma também de levar maior renda, abrir mais o leque de opções para o nosso pequeno produtor, para que ele possa ter a produção da cana-de-açúcar como mais um valor agregado na sua renda no interior. A certeza de que ela vai ser comercializada. Exatamente. Então, que se tenha esse incentivo, que o governo incentive as destilarias aqui, que nós tenhamos aqui uma estrutura, um mecanismo de criação, de produção desse álcool combustível no Estado, para que a gente tenha condições de vender essa cana para essas usinas. Outra bandeira do senhor tem a ver com a pesca, né? Aqui no Estado, o incentivo à pesca, que, até pela extensão do nosso litoral mesmo, a indústria da pesca, fomento da indústria da pesca. Quero aproveitar, Karine, e dizer, eu tenho assim, um viés muito forte na atuação do nosso mandato com a agropecuária, porque eu sou engenheiro agrônomo, né? Além de pastor, sou engenheiro agrônomo e trabalho na profissão há 30 anos, então não tem como a gente fugir daquilo que a gente faz e que a gente mexe na nossa lida. Então, a ideia é esta sim. O Estado do Espírito Santo é um estado com uma vocação tremenda para a pesca. Nós temos o estado cortado de norte a sul pelo Oceano Atlântico, né? De norte a sul. E temos também no interior hoje um incentivo, uma fomentação muito grande para a pesca no sentido da piscicultura, como a gente fala, a piscicultura artificial, né? Então, hoje nós não temos na nossa Secretaria de Agricultura um setor que trate especificamente da pesca. E a gente está, então, pedindo ao governo, indicando ao governo que se crie ou uma gerência ou uma subgerência e que, quem sabe, lá na frente a gente possa também conseguir aí, quem sabe, uma Secretaria da Pesca, o que desenvolveria esse setor e, com certeza, desenvolveria a economia capixaba de maneira significativa. A ideia está sendo discutida está sendo debatida no Executivo? Junto com o secretário, né, e junto ao governo. Deputado, o senhor também é vice-presidente da CPI da sonegação de tributos, né? Que balanço que o senhor faz dos trabalhos dessa comissão? Olha... Que é uma comissão parlamentar de inquérito. Muito importante. Eu sou vice-presidente dessa comissão e nós já conseguimos algo muito importante. As grandes empresas, hoje nós temos uma leitura, uma radiografia das 500 empresas que mais devem tributos ao Estado do Espírito Santo. Então, nós já conseguimos, com muita proeza, com muito trabalho, de que empresas como a Vale, como a Aracruz, como a CST, como a Petrobras, por exemplo, se sensibilizarem e pararem de negar a dívida, porque o grande problema é que essas empresas elas têm alguns recursos técnicos, argumentos técnicos, né? E sempre disfarçam essas dívidas tributárias. E uma das provas da atuação, dos efeitos da atuação benéfica dessa comissão, é que a Petrobras recentemente procurou pessoalmente o governo, como já fruto do trabalho aqui da comissão, e já começou a fazer uma renegociação das suas dívidas,
trazendo para os cofres públicos agora, nesse mês de outubro, 360 milhões de reais. Então a gente estima, é pouco ainda, a gente estima que essas empresas, essas 500 empresas juntas, elas devem perto de 10 bilhões de reais aos cofres do Estado através de impostos sonegados. Então é um trabalho muito importante que a comissão está fazendo. Em tempos de queda de receita, né? É fundamental, e isso vai para as prefeituras. Agora mesmo, recentemente, o governo, fruto desse dinheiro, repassou 86 milhões, o que já vai ajudar para o Natal e para o final de ano das prefeituras que estão enforcadas. Ok, deputado. Bom, infelizmente, nosso tempo é curto. O tempo passa demais, passa rápido demais, né? A produtividade é alta, né, deputado? Alta. Tem muito assunto para a gente falar. Mas a gente ainda. volta. O senhor já está convidado a retornar aqui no programa Ação Parlamentar. Muito obrigado. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Um abraço grande aos nossos telespectadores. Até a próxima. Agradeço também a sua companhia. Este foi o Ação Parlamentar. Hoje nós conversamos com o deputado pastor Marcos Mansur, do PSDB. Continue acompanhando a programação da TV Alice, Canal Cidadão. Até o nosso próximo encontro.